Quero compartilhar com a igreja que no início da nossa peregrinação enfrentamos dificuldade, como por exemplo, a locação do lugar onde pudéssemos efetuar o culto. Como tínhamos acesso à Escola Antônio Pinto de Medeiros, que houve relutância, mas fizemos valer o nosso direito de ter livre acesso, a uma instalação pública, e ali começou a acontecer os primeiros cultos, as primeiras escolas dominicais da nossa igreja aqui em Cidade Satélite. Até onde estamos hoje, comemorando mais um ano de existência como igreja, não levando em consideração os anos que passamos ainda como garagem, Depois da escola fomos para as garagens das residências alugadas. A mensagem: sempre confiar no Senhor, sempre procurar fazer o bem e obedecer a Ele, colocar as nossas esperanças só nele, e o mais, tudo irá bem, tudo irá bem. O trabalho começou o dia do lançamento da congregação, foi um dia de domingo, no dia 6 de junho de 88, e nesse dia estava assim completo, aquele monte de gente. O pessoal da central veio em peso, só que no domingo seguinte, que estava a congregação propriamente dita instalada, só tinha 10 pessoas. Então, assim, aquela alegria da abertura, veio um certo desânimo na continuidade, uma vez que quando a gente viu tão poucas pessoas para iniciar um trabalho. Bom, mas ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo o trabalho e foram surgindo outras pessoas, e nesse período algumas dificuldades nós tivemos. Uma delas foi com relação ao colégio, porque como a gente usava as dependências do Colégio Antônio Pinto, de vez em quando a direção da escola cedia o espaço para encontros de casais, aniversários de 15 anos, e justamente no horário das atividades. Então a gente tinha essa dificuldade, e aí surgiu uma possibilidade de a gente usar as dependências da igreja luterana, na Avenida Chavantes, e nós alugamos o prédio lá e fomos para lá. E aí foi nesse período que nós estávamos lá, passamos bastante tempo lá, e foi quando houve a chegada do pastor Zwinglio, e também coincidiu com a saída do prédio, A igreja luterana pediu de volta o prédio, e nós alugamos ainda 2 casas para depois chegar aqui nesse local. Bom, em relação a fatos marcantes assim para a gente, o maior foi a chegada do pastor Zwinglio, porque ele deu uma diretriz à igreja, no sentido de definir a doutrina básica, o que a gente precisava, como a gente deveria agir. E, além disso, ele deu também diretriz no sentido de trabalharmos como igreja, principalmente na questão da organização, da aquisição e construção do prédio. E isso tem sido uma coisa muito boa. Hoje eu vejo a igreja com rumo, definida, organizada, e nesse momento nos alegra porque a gente já está brotando, já tem frutos. O trabalho do Planalto é o resultado desse trabalho, dessa organização e desse empenho dos membros da nossa igreja. Fico muito feliz com essa data, que nós estamos agora completando 14 anos de organização, porque a gente vê um trabalho que começou tão pequeno, tão ínfimo, e a gente vê essa organização tão bonita da nossa igreja, essa construção belíssima. Isso faz nos alegrar bastante, e agradecer muito a Deus por isso, agradecer muito a Deus pelas famílias da igreja de Cidade Satélite. Fico muito feliz com tudo isso que está acontecendo.
Nós iniciamos esse trabalho aqui por imposição do pastor Hilton na época. Nós morávamos no satélite, mas não pensávamos em estar abrindo algum trabalho aqui, apesar da gente já tinha um grupo familiar que se reunia uma vez na semana. E o pastor nos impôs com determinação e ainda disse: eu não quero ninguém do satélite aqui na igreja. No dia que chegar, eu vou mandar de volta, porque vocês têm que começar o trabalho lá. E assim nós fizemos. Tinha um grupo pequeno aqui, Evaldo, Luciana, Pedrinho, Selminha, eu e Bide, mais outros irmãos, e a gente iniciou esse trabalho assim. Foi um desafio mesmo, a gente não estava preparado, mas fizemos como Josué, né? O Senhor mandou e nós tivemos que realmente enfrentar. No início, nós começamos esse trabalho ali no Antônio Pinto e era com muita dificuldade. Tinha domingo que nós chegávamos lá, estava tudo enfeitado, com balão, com bola, tudo. Era aniversário da comunidade, porque aí a gente chegava naquela situação, não sabia o que fazer, às vezes utilizava uma sala ou duas para dar início ao trabalho, e que isso trouxe problema para a gente, com outro som, era muito barulho. Foram os enfrentamentos que nós tivemos assim, no início, até que nós fomos para a Igreja Luterana, e lá tivemos um espaço melhor. Nós iniciamos só a gente mesmo, depois veio Josias, que nos ajudou bastante. Depois de Josias veio outro obreiro, Renato, com Aldeísa também, que contribuiu conosco até a chegada do pastor Zwingli. Mas nós tivemos que fazer algumas mudanças. De lá saímos para outro local, para outra casa, e até chegar, graças a Deus, aqui no nosso templo, né, que foi uma bênção. Apesar do sofrimento de estar perambulando em algumas casas, o Senhor foi misericordioso conosco, né, e nos agraciou com esse templo, né? E assim a presença do pastorzinho foi muito importante para nós, que houve uma época que a gente estava assim com umas ovelhas desgarradas, a gente não tinha muita clareza qual era o nosso objetivo, qual era o nosso papel dentro da igreja, e o pastorzinho veio realmente nos abençoar, trazer a palavra, o estudo do catecismo, o aprofundamento da palavra, e que realmente foi bênção para essa igreja, que tem crescido, sobretudo em qualidade. E a gente agradece também não só o pastor Zwingli, mas nós agradecemos também os presbíteros, os diáconos, enfim, a liderança dessa igreja, que tem exercido um papel assim, com seriedade, com compromisso com a palavra, e isso para nós é gratificante, a gente ver essa igreja crescer, uma igreja que tem uma certa amorosidade, que não existe tantos conflitos aqui. Deve ter algumas contradições, algumas dificuldades, como toda igreja tem, mas é uma igreja que o Senhor tem olhado para nós, e eu agradeço a Deus por cada irmão, pela liderança, de estarmos aqui já nesses anos todos, e é uma alegria para mim, muito grande, e o que eu desejo é que essa igreja continue crescendo na palavra, no entendimento da palavra e no compromisso com o Senhor, que um dia nós possamos estar lá contemplando a face do Senhor, todos nós, é o que eu desejo. Teve uma história engraçada que aconteceu, que o pastorzinho já estava administrando essa igreja quando, como era um grupo reduzido, Selminha aniversariou e trouxe um bolinho pequeno para, no final, né, do culto, estar partilhando com os irmãos. Só que veio irmãos de outras igrejas, que eram amigos, que vieram cumprimentá-la. E nesse dia
deu muita gente. E só tinha aquele bolinho pequeno com alguns refrigerantes. E engraçado que a irmã Lídia começou a partir o bolo e a gente olhava assim, ficava preocupado porque achava que o bolo não ia dar mesmo. E Pedrinho aqui no ouvido da irmã: afina, irmã. Irmã, afina a fatia, irmã. Afina, senão não vai dar, irmã. Então isso passou a ser um lendário dentro da igreja, porque até hoje a gente brinca muito com essa história de afina, irmã. Foi um episódio engraçado que a gente lembra até hoje. Eu vim para Satélite substituindo o presbítero Jonas, que tinha passado um ano dirigindo a congregação. E quando cheguei, ou quando eu vim para Satélite, eu não tinha nenhum projeto específico, mas o meu primeiro intento era conhecer a congregação. Na verdade, esse era o que eu queria. Então eu vim, pregava, conversava com as pessoas, porque só depois de conhecer é que eu podia eventualmente, até pelo que eu conhecia, pelo que eu constatava, entender o que podia se fazer. E eu tenho duas lembranças que marcaram aquele tempo. Primeiro, eu não com muita precisão, a congregação estava celebrando, nos primeiros dias que eu vim, o Natal. E eu fui lá no salão da igreja luterana e as mulheres se organizando, e os pratos, as frutas, uma dinâmica, muita gente participando, mas o que me chamou a atenção é que a pouca ordem naquela atividade, aquilo me chamou a atenção. E no primeiro culto que eu fui a Satélite, o culto começava às 7h, eu cheguei às 7h30. Eu lembro muito desse atraso e foi uma coisa desagradável, porque estava todo mundo lá meia hora me esperando e eu pensando que estava no horário, estava meia hora atrasado. E no primeiro momento, em função dessas circunstâncias, como eu dizia, eu estava conhecendo para poder saber o que eu ia fazer. Esse fato determinou logo a primeira missão, que era visitar as pessoas. Aí eu saí de casa em casa, cheguei a visitar umas 6 delas. E aí as conversas eram muito desagradáveis, assim, as pessoas desconversando, pessoas desanimadas, pessoas querendo ser, eu acho que agradadas, questão de cargos. E aí eu cansei. Na 6ª visita, eu disse: olha, largo tudo isso e vou trabalhar com os que ficaram. Pronto, essa foi a primeira decisão que está na minha memória. E foi uma decisão muito feliz, né? Eu teria ficado o tempo todo acompanhando aquele pessoal, agradando, sem nenhum processo. E os que ficaram, queriam de fato ficar, era o núcleo que amava a igreja. E aí nos unimos, eles foram muito cooperativos, eu também, nos doamos, todos nós, né, aquele pequeno número. E o ânimo desse grupo que ficou fez com que a igreja fosse crescendo, porque eles chamavam pessoas amigas, né? Eles estavam entusiasmados. Eu também estava entusiasmado, eu não estava ali só cumprindo uma obrigação. E parece que esse foi o ponto central, assim, da bênção de Deus, né? Porque aí a igreja foi pouco a pouco se incorporando, não por atividades evangelísticas específicas, mas assim por pessoas que vinham, gostavam, ficavam, né? E a igreja foi crescendo nesse ambiente de camaradagem. E eu menciono isso, quero dizer assim, se a gente tivesse feito um esforço muito grande para ficar com um grupo dissidente que não compactuava com o mesmo espírito, a igreja talvez tivesse começado dividida. E quando eu larguei aquele grupo, ao perceber que eles de fato não estavam com interesse pela congregação, eu acho que foi a minha primeira experiência que marcou de desânimo e, ao mesmo tempo, depois de perceber Deus abençoando o pequeno reduto, né? Eu disse agora há pouco no culto, eu estou trabalhando atualmente com o Ministério de Recuperação de Pastores, né? Tonica vai dar ênfase a isso no café da manhã que oferecemos aos pastores. A vida do pastor é uma vida muito tensa, porque ele não tem poderes, como tem um chefe de repartição, né?
punir, de suspender, não é ele que paga salário, mas ele recebe muitos problemas e os seus meios de coagir são muito limitados. Isso gera uma pressão psicológica muito grande, né? E até porque, na maioria das vezes, o que chega para o pastor são problemas, não são coisas boas, né? E eu dizia, a mensagem que eu tenho é o seguinte, o que eu tenho a dizer hoje. Eu tenho sido muito abençoado nessa igreja, tranquilamente, né? Eu diria mesmo que eu sou um pastor privilegiado, porque talvez não seja muito comum essa experiência de uma igreja. Não é uma grande igreja, é uma igreja pequena, talvez de porte médio, mas o carinho com que a igreja tem me tratado tem me abençoado muito, né? nessas tensões de pastorado. E mais especificamente os presbíteros da igreja, eu já fiz referência a isso, né? E a minha palavra, primeiro, é esse reconhecimento de que Deus tem me abençoado pessoalmente na minha missão, me dando uma igreja assim, cooperativa, amiga, simpática, solidária, né? E um conselho muito honesto. Eu acho que não somos iguais, divergimos, mas me agrada muito que os presbíteros são pessoas honestas, de bom coração, boa índole, não temos subterfúgio, não atacamos pelas costas. Isso me faz muito bem. Eu agradeço muito a Deus isso. E peço que a igreja preserve esse espírito, que eu acho que é o espírito do Evangelho.